Bom dia, meus amigos. Estou aqui hoje para tratar do propósito de nosso projeto, Cidadão Arretado. Esse projeto ele foi idealizado a partir da percepção de que a superação da crise de representatividade na nossa democracia, ela depende da participação ativa do cidadão eleitor, que é justamente que outorga o mandato, é o mandante. Com isso, nós pretendemos dizer que a participação do cidadão ela não pode ficar adstrita apenas ao momento do voto, ou seja, ao momento em que o mandato é outorgado. Mais do que isso, o cidadão precisa garantir que o mandato outorgado está sendo efetivamente cumprido no interesse e em benefício de quem o outorgou, que é justamente o cidadão eleitor. Para tanto, primeiramente, nós pretendemos estimular no cidadão que ele conheça efetivamente quem são os seus representantes. Afinal, não é possível saber se existe representação sem efetivamente conhecer as pessoas que se propõem a efetivá-la, sem sabermos quem são os nossos mandatários. Sobre o assunto, eu observo uma contradição que existe. Quanto mais próximo o mandatário do mandante, quanto maior a relação, quanto maior a proximidade da relação entre eleitor e político, infelizmente, menos existe de conhecimento acerca de quem e quantos são os nossos mandatários. Veja-se, por exemplo, que muitas vezes nós sabemos quem são e quantos são os nossos deputados federais, mas não sabemos ou muito pouco sabemos quantos e quem são os nossos deputados estaduais. E menos ainda sabemos quantos e quem são os nossos vereadores. A lógica diz que o conhecimento deveria ser justamente o inverso, já que o vereador é o político mais próximo do povo. Pois bem, para poder garantir essa representatividade, nós pretendemos também estimular que o cidadão acompanhe diuturnamente as atividades de seus mandatários, as atividades dos políticos. Afinal, quanto mais se acompanhar, maior será a representatividade, mais garantido estará o regime democrático. Afinal, não é possível falar de nós sem nós estarmos presentes. Por exemplo, nós constatamos que muitas vezes, não são poucas as vezes em que uma categoria ou um setor social se vê prejudicado por uma lei que é editada. Em contrapartida, essa categoria ou esse setor não acompanhou o processo de tramitação da lei, não acompanhou o processo legislativo de edição dessa lei que o prejudicou. Possivelmente, se o tivesse feito, se tivesse opinado durante o processo de edição da lei, perante seus mandatários, perante os políticos, sugerindo que votasse em determinada maneira ou outra, possivelmente esse problema poderia ser evitado. Mais do que possivelmente, provavelmente esse problema seria evitado. Além disso, meus amigos, eu observo que essa participação, esse acompanhamento por parte do cidadão eleitor em relação aos trabalhos executados pelos mandatários, pelos políticos, ela se faz necessária não apenas para garantir a representatividade, mas, mais do que isso, através dela, através desse acompanhamento, é possível haver uma melhoria na qualidade do processo legislativo. E aí nós entendemos que, em razão da maneira como se divide, como se organiza uma casa legislativa, que se organiza por comissões temáticas, nós sabemos que uma casa legislativa tem uma comissão destinada à análise dos projetos de lei que versem sobre saúde. Nós sabemos que uma casa legislativa tem uma comissão destinada à análise dos projetos de lei que versem sobre o meio ambiente. Nós temos as comissões de saúde, nós temos a comissão do meio ambiente e assim por diante. Então, por que não estimular que os setores da sociedade que se dedicam ao estudo deste tema, desses temas, por que não estimular que eles acompanhem e contribuam na análise dessas matérias legislativas por parte dessas comissões? Vejam quão produtivo seria, por exemplo, se um estudante de direito ou um profissional do direito acompanhasse o trabalho de uma comissão de legislação e justiça e pudesse opinar
para saber se esse projeto de lei, se o projeto de lei em trâmite está ou não de acordo com a Constituição. Por óbvio, nós sabemos que as comissões, que as casas legislativas e as comissões, elas têm as suas assessorias técnicas. Porém, sabemos também que colaboração e voluntarismo nunca são demais, sempre devem ser bem-vindos. É com esse propósito, portanto, meus amigos, que nós pedimos aqui a sua colaboração, a sua participação. Haja vista que, como já adiantado, a representatividade e, portanto, a superação dessa crise será tão maior quanto maior for a participação sua, cidadão eleitor. Muito obrigado e conto com vocês.